Vamos recordar aqui ligeiramente a equação da diferença. A equação da diferença é uma equação que relaciona a entrada e a saída, a entrada, U de t, e a saída, y de t, como vocês podem observar, através de dois polinômios, né? Isso aqui é uma equação de diferença que ela é relacionada à função de transferência do sistema. Entrada, saída, polinômio ligado à entrada, polinômio ligado à saída. O polinômio ligado à saída é o AQ, ele está em função de Q. O que é o Q? Q é um operador de avanço unitário. Só para recordar, o Q, quando aplicado num determinado valor no tempo, ele faz com que esse valor seja apresentado como o valor uma amostra a seguir daquele tempo que a gente está trabalhando. Então, Q vezes yt vai dar o y de t mais 1, quer dizer, o valor de y, uma amostra depois de t. A mesma coisa acontece aqui quando você aplica Q, isso é um exemplo, é o mesmo exemplo, Q aplicado o t vai dar u de t mais 1. Do mesmo modo que Q é o operador de avanço unitário, se você colocar Q é menos 1, você vai obter um operador de atraso unitário. Então, em vez de adiantar, você tem um atraso. O que significa isso? Que se você aplicar Q elevado a menos 1 num determinado elemento do vetor y no tempo t, você vai obter o valor anterior, y de t menos 1. A mesma coisa aqui, você considera que isso aqui é o expoente, isso apenas foi um erro aqui, que elevado a menos 1 vezes o t vai dar u de t menos 1. Bom, então o nosso polinômio a de q, ele fica como a de q igual a q elevado a n, quer dizer, ele adianta, faz um adiantamento de n amostras, né, em relação a um determinado tempo, mais A1, que é o primeiro coeficiente, que é elevado a menos n menos 1, se você está regredindo, esse é o primeiro elemento, é q elevado a n, esse aqui é q elevado a n menos 1, q elevado a n menos 2 até q elevado a 0, que é igual a 1. E b de q seria b1, q elevado a m menos 1, agora a gente está trabalhando num polinômio que não tem mais a quantidade de elementos igual a n, ele é igual a m. Então, sempre esse polinômio A, ele é um polinômio com um grau maior do que o polinômio B. Então, vocês podem conferir isso nos cursos de processamento digital de sinal. Bom, então, a nossa equação, então, quando você aplicar de Q e B de Q nessa expressão, você obtém finalmente a expressão aqui, a equação da diferença, como vocês estão observando aqui, y de t mais n, quer dizer, você aplicou aqui q elevado a n em y de t, ficou y de t mais n. Aplicou A1 q elevado a n menos 1 em y de t, você obteve A1 y de t mais 1 mais n menos 1. E assim sucessivamente, até terminar a parte do y. No outro lado, você tem a parte do u, é a mesma ideia. Então, você tem essa expressão. Bom, então, repetindo aqui essa expressão, e se você fizer t igual a t menos n, você vai obter não a expressão em relação ao avanço do tempo, como está aqui. Então, toda essa expressão aqui, ele mostra valores em avanço no tempo. Aqui você tem valores em atraso no tempo. É uma equação, evidentemente, melhor de você trabalhar, porque você está trabalhando com valores passados. Aqui estava nos valores futuros. Então, só justifica o emprego dessa expressão quando você tem uma série de dados que você já coletou online, armazenou e começou a trabalhar, porque se você estiver trabalhando com uma série de dados, num determinado ponto específico daquela série, você já tem armazenado um ponto a seguir do tempo de amostragem. Mas então, se você trabalhar em online, então não tem como você trabalhar dessa forma aqui, você vai ter que trabalhar dessa forma aqui, quer dizer, aqui é uma expressão que relaciona os valores, o valor da saída no instante que você está fazendo a amostra,
o valor da saída no instante anterior e assim sucessivamente. Aqui é a mesma coisa, né? Então você tem essa equação aqui, diferença, que vem daquela equação anterior, a primeira equação que nós apresentamos. Bem, então, dessa equação a gente nota o seguinte: se você passar todos os termos para a direita e isolar só o termo y de t, então você vai ter y de t igual a menos toda essa parte aqui, somado com toda essa parte aqui, né? Então toda essa parte aqui, somado com toda essa parte aqui, ele é, na verdade, o produto de dois vetores. O primeiro vetor seria todos esses vetores de parâmetros aqui, menos A1, veja aqui menos porque está lá do outro lado, menos A1, menos A2, menos A3, menos, até menos AN, né? E continua sempre com menos B1, ou aliás, B1, B2, B3 até BM. Esse é o primeiro vetor. Então está aqui, ó, A1 até AN, B1 até BN. E o outro vetor, cuja multiplicação vai dar esse resultado, seria menos y de t menos 1, menos y de t menos 2, menos y de t menos, até menos y de t menos n. Aí continua com u de t mais m menos n menos 1, etc. até u de t menos n. Tá aí. Então aqui temos dois vetores. Se você multiplicar esses dois vetores aqui, vai dar exatamente o y de t. Tá bem? Veja que o y de t é obtido quando você faz o... Imagine que você tem o seguinte: você tem esse primeiro vetor aqui, que são os valores que você obteve num ensaio. Você aplicou vários sinais de entrada chamada de U e obteve vários sinais de saída chamada de Y. Então você fez esse ensaio até y de t menos 1. Obteve aqui, olha, todos esses parâmetros que a gente está olhando aqui a partir de t menos 1. E o θ vai ser o vetor de parâmetros, tá bem? Então a gente vai chamar esse vetor de parâmetros, θ, e esse vetor aqui, que são os vetores obtidos no ensaio, em que você excitou a planta U e obteve Y, você vai chamar de vetor regressor. Então, o y, que é a saída, é o vetor regressor no tempo anterior, multiplicado pelo vetor de parâmetros. O que é que a gente vai trabalhar quando vai fazer uma identificação? A gente vai querer obter quem é θ, porque se eu obtiver quem é θ, eu obtenho, evidentemente, a minha expressão. O θ está aqui. Então, são todos esses valores aqui. A1, a n, de B1 até BM. Então eu completo a minha equação diferencial, minha equação de diferença e consequentemente minha função de transferência. Bom, eu já tinha mostrado no vídeo anterior como calcular esse θ aqui, né? O θ, se vocês forem no primeiro vídeo sobre identificação que eu fiz, eu mostro por que θ é dado por essa expressão. Tá bem? Então vamos utilizar a partir desse momento para não ficar muito extensa a aula. Quem tiver curiosidade pode ver na aula, dentro no canal tem essa aula de identificação. São os primeiros passos da identificação. Então o θ vai ser φ, veja, quem é φ é o vetor regressor, φ transposto multiplicado pelo φ. Esse produto é inverso, você obtém o inverso, multiplica pelo φ transposto e multiplica pelo y, tá bem? E você obtém o θ. Bom, então, essa forma aqui é uma forma que você pode obter, mas veja que ele não é uma forma muito boa de você trabalhar, porque aí você imagina que é o seguinte: você pega... toda vez você vai fazer esse produto e fazer esse inverso e multiplicar pelo φ transposto e y. Então qual é a ideia? A ideia é que é o seguinte: eu tenho uma forma recursiva. O que é uma forma recursiva? Eu vou colocar θ presente em relação ao último θ que eu obtive. Então eu vou imaginar que o último θ que eu obtive
ele não é a melhor solução. Então, do último θ que eu obtive, eu vou acrescentar um Δθ para obter uma melhor solução nesse momento. Tá bem? Então, vamos imaginar que eu tenho θ de t menos 1, não é a melhor solução, e eu estou no momento t. Imagine, então, agora que eu vou fazer uma correção, eu vou pegar o θ de t menos 1 e somar com ΔT para obter o θ de t no momento, tá bom? Então, essa é uma forma recursiva. A gente vai sempre pegando o valor de θ passado, acrescentando acrescentando uma correção e obtendo um θ atual, tá bom? Vamos atrás dessa forma de obter o θ atual pelo θ da amostra anterior. Primeiro, vamos fazer essa primeira expressão. Vamos voltar aqui, né? Aqui o produto de φ de t, φ transposto, φ e o inverso. Então vamos chamar isso aqui de PT. Por que eu estou chamando de PT? Porque é o seguinte, não é porque eu estou chamando de PT, uma explicação que eu vou dar a respeito desse PT. Φ de t, φ transposto vezes φ é o produto escalar. Isso aqui vai dar a covariância desse vetor, φ. Então isso aqui é o inverso da covariância, tá bem? Então P de t é o inverso da covariância. Então, se eu colocar agora P de t sendo essa expressão, então vamos ver o que é que vai acontecer. O θ de t vai ser aquela expressão que a gente já tem aqui, ó, P de t, multiplicado pelo φ vezes o y. Mas então agora eu já estou colocando esse produto do φ pelo y, aqui é um vetor, aqui é outro vetor. Então agora eu estou desmembrando nos elementos. Então o que a gente está vendo aqui são os elementos de φ de i, os elementos de y de i, e estou fazendo o somatório do produto, que é então a forma de fazer a multiplicação do vetor φ de φ, né? O vetor φ pelo vetor y, tá bom? Então seria somatório de i variando de 1 até t, φ de i, coloca cada um valor desse aqui multiplicado por y de i, certo? Bom, então o somatório tem uma vantagem. Eu posso, como o somatório, veja, ele vai de i variando de 1 até t. Então eu posso trabalhar o somatório de 1 até t menos 1, está aqui, e somar com o último elemento. Então tudo isso aqui vai dar igual a isso aqui. Então esse somatório é isso aqui, o somatório até o instante t menos 1 mais o valor atual menos o valor que eu já acumulei. Então isso aqui é uma acumulação dos valores. Então o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando esse somatório e, em vez de somar desde o início, o tempo todo, i até t, eu aproveito o que eu já tinha somado de 1 até t menos 1 e acrescento apenas o produto atual, o produto daquele instante t, no instante t, tá bem? Φ de t, y de t. Então isso aqui é uma grande vantagem, porque eu já estou trabalhando recursivamente, eu já estou obtendo do valor anterior, que eu já acumulei, mais o valor atual, tá bom? Permanece o P de t aqui, né? Então, muito bem. Se eu sei que agora vamos trabalhar o seguinte, agora vamos trabalhar com esse termo aqui. Se o delta de t é essa expressão, o delta de t menos 1 seria, é só você colocar onde tem t, seria t menos 1, tá bom? Onde tem t aqui, ó, você vai isso aqui é i variando de 1 até t menos 1, φ de i, y de i, tá certo? Bom, então daqui, para obter esse valor aqui, veja que isso aqui já está aqui, ó, tá vendo? Então, para eu obter esse valor, é só pegar delta de t menos 1 e multiplicar pela inversa de p de t menos 1. Tá aqui, ó, p de t menos 1, inversa, veja que tem que ser o lado esquerdo, né?
inversa de P de T menos 1 multiplicado por delta de T menos 1 vai dar igual a esse somatório, tá bom? Então, como eu sei que o P de T é igual a φ de T, φ transposto, φ o inverso disso, significa que o inverso de P de T vai ser o inverso disso, mas como isso aqui já estava inverso, então só fica só o produto, φ transposto vezes φ, aqui ó, φ transposto vezes φ. Então, a inversa de P de T é φ transposto vezes φ, daqui da expressão que a gente obtém, tá bom? Então, esse φ transposto vezes φ, se lembra, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Na verdade, você pode fazer, isso aqui é um produto escalar, então aqui está a forma do produto escalar, mesmo jeito que eu usei aqui. Então, φ de I, φ transposto de I variando de 1 até T, tá bom? Bem, então, P, o inverso de P de T, como isso aqui é um somatório, eu vou aplicar a mesma ideia daqui, ó. Seria o P inverso de T menos 1, que eu já acumulei, mais o último elemento, que é φ de T, φ transposto de T, tá bom? Então, isso daqui vem da mesma ideia daqui, em que eu pego o somatório, pego o valor anterior do momento e somo com o valor atual. Então, eu vou ter P inverso de PT, que é o inverso de P no tempo T menos 1, mais o valor atual. Bom, então, o que é que a gente vai fazer agora? Então, isso daqui então, φ de I, Y de I, seria, então, se eu pegar esse valor aqui, quem é esse valor aqui? É isso daqui menos isso, tá bom? P inverso de T menos 1 vai ser igual a P inverso de T menos essa parte aqui. Olha ele aqui, onde é que está? O nosso somatório, ele está aqui, ó. Isso aqui, eu venho colocar aqui. Quem é esse aqui? É esse menos esse, então está aqui ele, ó. Somatório de φ de Y de I é igual a esse aqui menos esse, que é igual a isso, esse é igual a esse, multiplicado pelo delta T menos 1. Então, esse meu somatório, finalmente, que eu estava querendo trabalhar com ele já desde o início, ó, vai ser igual a P menos 1 de T menos φ de T, φ transposto de T, delta de T menos 1. Bom, agora, então, eu vou pegar essa expressão aqui e jogar aqui, tá bom? Então vamos jogar, aqui a gente vai jogar aqui, tá bom? Para obter delta de T, ó. Delta de T vai ser PT, esse somatório que eu já obtive aqui, que eu vou jogar aqui, e vai formar a minha expressão. Delta de T é igual a PT, aqui está aquele valor que eu coloquei, aquela expressão que eu coloquei, delta de T menos 1, mais φ de T, Y de T. Bem, então, agora eu vou multiplicar P de T por todos os membros, né? P de T, veja, olha aqui, ó, esse aqui tem uma chave, esse aqui tem uma chave, então P de T está multiplicando todo mundo aqui. Então, P de T multiplicado por P inversa de T, P de T multiplicado por P inversa de T, menos P de T, φ de T, φ transposto de T, P de T, φ transposto de T, tá o delta de T menos 1 aqui, mais φ de T, Y de T, multiplicado por PT. Então, ó, PT multiplicado por φ de T, Y de T, tá bom? Então, isso daqui, P de T, P elevado, P inversa de P de T, vai dar a própria, em matriz, se fosse número, seria 1. Em matriz seria a matriz de identidade. A matriz de identidade multiplicada por delta de T menos 1 vai dar próprio delta de T menos 1. Então, o delta de T já é delta de T menos 1, porque a matriz de identidade multiplicada por isso vai dar esse,
menos PT, φ de T, φ transposto de T, delta de T menos 1, esse produto, mais PT, φ de I, Y, φ de T, Y de T, está aqui, PT, φ de T, Y de T. Então, muito bem. Veja, quem é PT, P de T, φ de T, Y de T? É o próprio, eu vou colocar, na verdade, eu vou retroceder, sem querer adiantar muito, então, delta de T, vamos aqui, ficaria delta de T menos 1, vamos colocar P de T, φ de T em evidência, tá bom? P de T, φ de T, que multiplica quem? Y de T está aqui, menos φ de T, delta de T menos 1, que está aqui. Então, a minha expressão, cheguei ao resultado que eu queria. O valor atual do delta, que são o vetor que é o vetor de parâmetros, é o vetor de parâmetros anterior, mais o produto P de T, φ de T, que multiplica quem? Y de T, que é o valor que eu obtenho da minha planta, Y de T a saída no tempo T, menos quem? φ de T, que é o vetor regressor, multiplicado por delta de T menos 1. Então eu obtive aqui uma forma recursiva do delta T. Esse valor aqui seria o nosso delta T, que eu estou acrescentando para o meu delta para corrigir o valor. Aquela ideia que eu já tinha passado. Esse é o valor anterior que eu obtenho do delta, do vetor de parâmetros. Eu estou considerando que ele precisa de uma correção para eu obter um valor melhor, que é esse aqui. Que correção é essa? Essa parte aqui, tá bom? Então eu já obtive o primeiro passo no desenvolvimento do meu algoritmo recursivo. Só que vamos caminhar um pouquinho mais, porque vamos explorar um pouco aqui esse P de T, φ de T. Por quê? Porque o P de T, ele é a inversa, a gente já viu que P de T é a inversa da matriz de covariância, né? Então, toda vez calcular a inversa não é muito bom. Vamos também trabalhar nele recursivamente. Eu quero obter uma forma de PT. Quando eu colocar nessa equação aqui, eu já tenha trabalhado também recursivamente o P de T. Eu tenho obtido um P de T anterior, acrescentado uma correção e obtido o P de T atual. Tá bom? Para jogar aqui nessa forma. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Bem, então, antes disso é o seguinte, veja. Vamos lá. Uma forma de você... Bom, continuando, né? Eu vou recorrer ao lema da inversão da matriz, que está aqui. O que é que significa? O que é que diz o lema? Ele diz o seguinte: se eu tiver uma matriz A mais B, C, D, o inverso vai ser A menos 1, o inverso de A, menos o inverso de A novamente, vezes B, vezes B, que multiplica C inverso mais o D, A inverso, B. Fecha tudo, obtém o inverso e multiplica por D, A menos 1. Tá bom? É uma fórmula que aparentemente fica uma coisa um pouco complicada, mas a ideia por trás disso é o seguinte: é que eu isole esse elemento que está tudo dentro, o A está dentro desse colchete que eu faço a inversão. A ideia é fazer com que esse A fique solto aqui, tá vendo? Então eu consegui tirar o A daqui dentro do colchete inverso. E aí, apesar de que ele está aqui, mas ele está aqui primeiro, né? Depois a gente trabalha com essa parte, tá bom? Bom, recordando, como é que a gente enquadra isso aqui na situação do P de T? Vamos lembrar que P, o inverso de P de T, é o inverso de P de T menos 1, mais φ de T, φ transposto de T. Então, eu posso agora, se eu trabalhar com o inverso disso, eu tenho P de T, o inverso do inverso de P de T é P de T.
é o inverso de quem? De toda essa expressão. Olha, essa expressão é igual a essa. Porque eu vou colocar um inverso dele aqui para obter P de T. Então, fica essa expressão igual a essa aqui, ó. E aqui é tudo isso aqui a menos 1. Veja que é igual a isso. Então, quem é que vai ser o nosso A? É o P inverso de T menos 1. Quem é que vai ser o nosso B? É o φ de T. Quem é que vai ser o nosso C? É o 1. Quem vai ser o nosso D? Vai ser o φ transposto de T. E está aqui, ó. P de T vai ser o inverso dessa expressão. Sendo A igual a P elevado a menos 1, inverso de P de T menos 1. B, como eu disse, é φ de T. O C é a matriz de identidade. E o D é o φ de transposto de T. Tá bom? Então agora vamos trabalhar nessa fórmula aqui. Essa expressão, tá bom? Que é igual a P de T, vai ser igual a P de T menos 1. Olha, eu já consegui aqui, ó. Eu consegui o primeiro passo, porque antes, agora eu tenho P de T como sendo função do P de T menos 1. P de T menos 1, que é o A menos 1, certo? Menos A menos 1, que é P de T menos 1, multiplicado pelo B, que é φ de T. Fecha tudo, que eu estou fechando aqui em colchete. Aqui é o C, que é a identidade, mais D. Quem é D? D é φ de T, φ de T. Quem é A menos 1? D, A menos 1B. Então, A menos 1, P de T menos 1. E quem é... Então, certo. Então, elevado, tá bom? Olha, aqui é DAB, né? Elevado a menos 1, multiplicado por D, aqui, φ de T, vezes A menos 1. Tá bom? Então, certo, conferindo aqui, certo. Bom, então vamos seguindo, né? Então, seguindo, então, P de T vai ser igual a P de T menos 1 menos P de T menos 1 φ. Eita, adiantei aqui um pouco. P de T menos 1 φ de T, certo? I mais φ de T, P de T menos 1, certo? Menos aqui, φ de T, certo? Φ transposto de T, P de T menos 1. Bom, muito bem. Agora vamos fazer K igual a P de T, φ de T, que é essa parte aqui, tá bom? Vamos fazer K igual a P de T, P no tempo T, φ no tempo T, tá certo? Então, desculpe, aliás, K, vamos fazer um K igual a P de T, que é isso aqui, multiplicado por φ de T, tá bem? Então eu vou pegar o φ de T aqui, ó, multiplicar por toda a expressão, que é o P de T. Então, K vai ser igual a P de T menos 1 multiplicado por φ de T, tá aqui, menos P de T menos 1 φ de T, que multiplica essa expressão que está em colchetes a menos 1, φ de T, P de T menos 1, multiplicado pelo φ de T, tá bom? Vamos colocar P de T menos 1 vezes φ em evidência. Então fica isso daqui em evidência. Olha, ele está aqui e está aqui. Então ficaria ele multiplicado por quem? Pela matriz de identidade, é o que resta aqui, ó. Ele vezes a matriz de identidade volta a ser ele.
menos quem? Menos o colchete aqui, a menos 1, φ de t, p de t menos 1, φ de t, tá bom? Então, agora vamos pegar esse i, essa parte aqui, só essa parte aqui que tem o do colchete é menos 1 e colocar ele em evidência também, tá bom? Então continuamos com p de t menos 1, φ de t. Para colocar em evidência, é o seguinte, eu vou colocar i mais φ de t, p de t menos 1, φ de t, tá vendo? Ó? Eu quero que vocês façam a seguinte correção, pessoal. Então, aqui seria, tá faltando o φ transposto. Aqui, ó, vocês consideram φ transposto de t, p de t menos 1, certo? Vezes o φ de t, tá bom? Tem um termozinho aqui, φ de t, tá? Apenas eu esqueci isso. Então vamos aqui também, ele tem o φ de t, mas eu consertei aqui, ó. Foi apenas um erro de grafia. Então, tá vendo? Ó, φ de transposto de t, p de t menos 1, e aqui eu acrescento φ de t, porque eu não quero repetir o vídeo todo. Então fica aqui, ó, φ de t aqui, tá bom? Vocês podem conferir aí com aquele lema da matriz de inversa. Me passou batido, mas então está corrigido aqui agora. Bom, então finalmente aqui esse é o colchete, acrescentado φ de t aqui, a menos 1. Então como é que eu vou colocar ele em evidência? Se eu fizer então, para eu fazer isso aqui em evidência, observe o seguinte: se para eu obter esse i aqui, eu pego ele todinho e eu multiplico pela inversa dele, que é isso aqui, ó. Certo? I mais φ de t, p de t menos 1, φ de t. Então, se eu multiplico tudo isso aqui por isso daqui, eu já obtenho a identidade, tá bom? Aí, e cadê essa outra parte que está multiplicado aqui? Tá aqui, ó. Então, eu vou pegar, então isso daqui vezes isso vai dar essa identidade aqui. Se eu multiplicar ele todo pelo i, certo? Vai dar ele próprio. E finalmente ele multiplicado por essa parte aqui, ó, menos φ de t, p de t menos 1, φ de t, ó, vai dar ele essa parte aqui, tá bom? Apenas eu coloquei em evidência. Vocês podem conferir aí devagarinho, né, como é que eu fiz isso aqui, tá bem? Bom, então, quando eu termino de fazer isso aqui, eu noto que essa parte aqui é igual a essa. Então isso aqui zera com essa. Fica só a matriz de identidade multiplicada por isso. Que está aqui o resultado. K é igual a P de T menos 1. P de T menos 1 aqui. Certo? Φ de T vezes o colchete aqui, ó. O que tem dentro do colchete é menos 1. Tá bom? Então, como delta de t é igual a delta de t menos 1, que é o valor passado, recordando aquela expressão que a gente já tinha, que é pt φ de t, né, que é o nosso valor de KI, é igual a y de t menos essa parte aqui. Isso aqui a gente já tinha obtido, né? Então, eu completei agora o meu algoritmo recursivo. Quando eu quiser obter um novo valor de θ no tempo t é igual a θ no tempo t menos 1,
mais um K, que é isso aqui, multiplicado pela saída, desculpa, o y de t presente no tempo t, menos o regressor multiplicado pelo delta que eu já obtive do valor anterior, os vetores, os parâmetros. Então eu obtenho um novo delta de t. Agora eu vou fazer vou precisar no próximo passo do algoritmo de um novo valor de kt. Então o kt vai ser igual a p de t φ de t, que vai ser dado por essa expressão. Vai ser o p de t menos 1, valor anterior de p de t, multiplicado por φ de t, inversa dessa expressão em colchete aqui, tá bem? E como é que eu obtenho o valor atual de pt? Também pela parte recursiva, p de t menos 1 menos p de t menos 1 φ de t, multiplicado pelo i φ de t, p de t menos 1 vezes o φ de t, ó, eu esqueci de novo aqui, novamente, mas ele está corrigido aqui, ó, tá vendo? Ó? Menos 1, φ transposto de t, p de t menos 1. Então, para ficar uma coisa mais fácil de ser vista, ficaria p de t é igual a p de t menos 1 menos quem? Vamos colocar a expressão aqui embaixo, acrescentando o φ de t aqui, como eu já tinha mostrado, tá? Fazendo a correção do vídeo aqui. Ficaria p de t menos 1, φ de t, φ transposto de t, p de t menos 1 sobre quem? Essa parte aqui acrescentado o φ de t, tá bom? Então essa aqui é a expressão de um algoritmo recursivo. Você vai fazer excitar a planta, obter o y e você vai fazer esses passos aqui recursivamente. Então, em outro vídeo eu vou mostrar isso aplicado numa prática, tá bom? Bem, pessoal, então muito obrigado. Eu espero ter contribuído mais uma vez para o ensino de engenharia.